Bom, então na última aula nós vimos lá os operadores de comparação, né? Realizamos lá algumas expressões lógicas e faltou nós falarmos do operador lógico, o NOT, tá? Bom, eu vou mostrar um exemplo aqui para ver se faz sentido, tá? O uso desse operador. Imagina aqui que nós queremos comparar, então, sei lá, A é menor do que C, tá? Essa expressão retorna falso, tá? Então eu posso guardar esse valor aqui em uma variável, tá? O que seria uma variável booleana, tá? Então, por exemplo, eu faço assim, valor é igual a A menor do que C. Se eu olhar o conteúdo de valor, vai estar lá o valor falso. Posso ainda olhar qual é o tipo da variável que o Python criou, tá? É do tipo booleana, tá? Essas variáveis do tipo booleana, elas só guardam o valor verdadeiro ou falso. E o que eu posso fazer então com essa variável? Eu posso testar ela, né? Por exemplo, usando o comando if, que nós iremos estudar mais para frente, tá? O comando if faz parte das estruturas condicionais, tá? Então eu posso testar se o valor for igual a true, por exemplo, e eu escrevo em tela print a expressão é verdadeira, tá? E aí testando aqui, nós podemos testar aí se o valor é verdadeiro ou falso. Como o valor aqui retornou falso, essa expressão aqui ela não foi executada, tá? Para que ela seja executada, aqui eu vou retornar o comando, tá? Usando a setinha para cima do teclado, ele retorna o último comando que eu digitei, tá? Já que o valor, né, a variável valor aqui, ela tem o valor false, tá? Para que essa expressão seja executada, então eu posso falar o seguinte: se o valor não for verdadeiro, tá? É isso que eu estou falando, ó. Se valor não for verdadeiro, então a expressão ela é falsa. Já se a expressão não for verdadeira, ou seja, se esse valor aqui for falso, tá? Então executa o bloco, tá? Nós vamos falar mais de estruturas condicionais mais à frente, mas essa é a ideia aqui de usar o operador NOT, tá bom? Bom, vamos agora falar sobre entrada e saída de dados, tá? Nós já falamos aí em vídeos anteriores sobre essa função input, tá? Nós já utilizamos ela antes, então não vou repetir aqui o conceito. Nós falamos também sobre a importância de ter que converter dados, né? Porque a função input, ela recebe uma entrada do usuário e converte para string, tá? E string é o tema dessa videoaula que eu vou começar agora. Então, a função print, que é uma função lá para saída de dados em tela, ela também mostra aí valores do tipo string, tá? E aqui nós temos um exemplo aqui de como trabalhar com strings, tá? Então, vamos lá para o PyCharm para a gente entender melhor aqui a manipulação de strings, juntamente aí com a função print, tá? Então, estando aqui no PyCharm, deixa eu limpar a tela aqui. Vamos supor que eu vou declarar aqui uma variável nome. Nome, eu já vou declarar ela com o valor, tá? Nome Rodrigo. E sobrenome, vou chamar aqui, colocar o valor Costa, tá? Então são duas variáveis do tipo string, tá? Que você já pode até olhar aqui no lado direito, tá? Você vê que é do tipo str, tá? São variáveis do tipo string. As variáveis do tipo string, elas são muito utilizadas nas funções de impressão, de saída de dados, tá? Então, se eu digitar aqui o comando print nome, imprimir lá o conteúdo da variável nome, tá?
E as strings, elas também têm uma característica que é o seguinte, nós podemos fazer algumas operações com elas, tá? Uma das operações mais utilizadas é a operação de concatenação, ou seja, de eu somar valores, tá? Ou melhor, combinar, né, os valores, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma variável do tipo numérica, no caso A, e fizer A mais B, tá? Aqui nós estamos vendo, né, que A é 6 e B é 6. O resultado aqui vai ser 12. Correto? Se eu realizar a mesma operação com as variáveis nome e sobrenome, qual que vai ser o resultado? Uma junção dessas duas palavras, né? Então isso é chamado de concatenação, tá? Somou aqui duas strings em uma só, tá? Poderia, por exemplo, até criar uma variável chamada aqui de nome completo, que recebe o quê? Recebe nome mais, aqui eu vou colocar um espaço em branco, mais sobrenome. Tá? Aí a variável completa agora, ela print nome completo, tá lá, Rodrigo Costa. Certo? Então, concatenação é muito utilizada aí quando nós manipulamos strings. Aqui no material você pode encontrar aí mais exemplos. Uma outra forma aí de a gente trabalhar aí com concatenação de strings ou repetir parte do conteúdo da string é por meio até de outros operadores aritméticos, tá? Como é o caso aqui desse exemplo, tá? Então eu tenho aqui a mensagem 1, né? Ao sábio só restam 3 coisas. Mensagem 2, pensar. E mensagem 3, e pensar, tá? Então, o que acontece? Vamos lá no PyCharm, né? Vamos colocar isso aqui em prática, tá? Recomendo que você faça isso aí com todos os slides que você vê que tem código, tá? Pega esse código e executa lá no PyCharm. É a melhor forma de aprender, tá? Ou então, vamos criar aqui um exemplo um pouco diferente, tá? Vamos supor que eu queira repetir aí sei lá, um determinado caractere, sei lá, o caractere X, tá? Então vou criar aqui uma variável chamada de caractere X, que o conteúdo é simplesmente a letra X em maiúsculo, tá? Aí eu quero o quê? Repetir, tá? E para repetir eu posso utilizar o quê? Esse operador aqui de multiplicação, tá? Então se eu fizer aqui 2 vezes carac x, ele vai repetir o x 2 vezes, tá vendo? E eu posso ainda repetir ele 10 vezes, 100 vezes, tá? Não importa. Dá até para construir assim algumas figuras, né? Usando esse tipo de operação aqui com strings, tá? Então, para a gente entender o que foi feito aqui, foi simplesmente pegou o valor que está dentro da variável carac x e eu vou repetir ela um número de vezes usando um operador de multiplicação, certo? Vamos ver aqui mais um exemplo. Algo importante também, quando nós trabalhamos com string, é a junção, né? É o trabalhar strings dentro da função print, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui, tá? Então, eu tenho a variável nome, que ela já está definida ali, tá? Aí eu vou criar uma variável idade, 45, altura 1,82, por exemplo, tá? E aí eu quero imprimir todo esse conteúdo aqui na função print. Então eu poderia colocar print
e escrever aqui, meu nome é, e aí eu coloco aqui a variável nome. Então está escrito aqui, meu nome é Rodrigo. Uma outra forma de nós escrevermos isso, o meu nome é Rodrigo, é usar a função print, mas utilizando os caracteres de interpolação de strings. Tá? Como assim interpolação de strings? Eu posso ter várias variáveis aqui, tá? Posso ter a variável nome, idade e altura, tá? E mostrar o conteúdo dessas variáveis aqui, numa única linha, tá? Para não ficar confuso, eu vou mostrar só como mostrar a idade, ou perdão, como mostrar o nome, usando essa interpolação de strings, tá? Então, como a variável nome ela é do tipo string, tá? Tá aqui, ó. Você pode até olhar, tá? Ou ainda você pode digitar aqui, né? Type nome. Ela é do tipo string. O tipo string, então, eu vou utilizar o caractere de interpolação seguindo essa tabela aqui, ó. Tá vendo? Então, se for string, eu vou usar esse caractere aqui, que é o %s. Tá? Então, vamos usar lá na função print. Então, print. Aliás, eu já escrevi, né? Print. Meu nome é. Coloco aqui %s. E aqui agora, eu vou colocar o que? As variáveis, tá? Mas para que o interpretador do Python saiba, né, que eu quero imprimir o conteúdo dessa variável aqui, eu tenho que utilizar também esse operador de % aqui. Tá? Então, tudo que tiver aqui na sequência desse operador de %, as variáveis que estiverem aqui, elas serão substituídas nessa mesma sequência. Tá? Então, vamos ver aqui se funciona. Olha lá, meu nome é Rodrigo. Se eu agora quero imprimir, meu nome é Rodrigo, tenho X anos, tá? Essa variável aqui, idade, ela é do tipo inteiro. Então eu tenho que consultar a tabela aqui e olhar, como é que eu imprimo o inteiro? A inteiro é %d. Então eu coloco aqui, %d. Tá? E aí eu coloco aqui dentro desse parênteses a variável idade. E aí ele vai mostrar. Meu nome é Rodrigo, tenho 45 anos. Tá? Então vamos melhorar aqui. Meu nome é Rodrigo. Posso até colocar uma vírgula aqui. Tenho 45 anos e %f agora, tá? Por que f? Porque agora o dado que vai vir é de ponto flutuante, que é a minha altura, tá vendo? Ele tem vírgula aqui, é no formato decimal. Então eu uso aqui o %f, tá? %f. E agora aqui eu coloco a altura. E Enter. Opa, colocamos errado aqui. %f, nome, idade, altura e... Deixa eu ver se é essa vírgula aqui que está nos atrapalhando. Deve ser o número real e não uma tupla. Deixa eu ver aqui. Ele está entendendo aqui idade. É verdade. Idade aqui, idade não, altura, tá? Ele entendeu como uma tupla. Sabe por quê? Ó, type altura. Ele entendeu como uma tupla porque eu declarei dessa forma aqui, tá? 1,82. E quando a gente usa vírgula, o interpretador entende que esse é um outro tipo de dado, tá? Que não é um ponto flutuante. Tá? Então eu vou corrigir isso aqui. A altura, 1,82, eu não uso vírgula, eu uso ponto, tá? 1,82. E agora se eu fizer um type, altura, agora sim, tipo float, tá? Então vamos colocar aqui e agora funcionou. Tá? Meu nome é Rodrigo, tenho 45 anos, 1,82 de altura. Tá?
Então é importante que quando você declarar uma variável do tipo ponto flutuante, né, de formato decimal, o que separa aqui o formato decimal é o ponto e não a vírgula, tá? É o padrão americano mesmo. Perfeito? Então, nesse vídeo é só isso que eu vou mostrar no momento, tá? Para não ficar muita coisa. E depois, na sequência, eu continuo falando ainda mais sobre strings, principalmente sobre a manipulação delas. Tá ok? Então, até o próximo vídeo.